Essa bateria ela é muito conhecida de modelistas, automodelistas, nautimodelistas, aeromodelistas, porque esse tipo de bateria foi a bateria que tornou possível hoje voar uma série de aviões, drones e coisas do tipo que carreguem um peso extremamente absurdo, porque a capacidade de fornecimento dessas baterias é muito grande. Essas baterias, elas têm várias células. Por exemplo, essa daqui tem 4 células dentro dela. A gente consegue ver que ela é transparente e eu tenho aqui uma célula, 2, 3, 4. 4 células. Já essa daqui eu tenho 3 células. Por isso ela é chamada uma bateria 3S e essa daqui 4S. Esse S vem de série. Isso, o mesmo recurso que a gente utiliza para ligar pilhas em série. Ou seja, essas 4 baterias, nesse caso, estão ligadas em série umas com as outras. E nesse caso aqui, as 3 baterias estão ligadas também em série. Uma outra coisa muito importante a ser falada a respeito desse tipo de bateria é com relação à sua capacidade de fornecimento de corrente. Essa daqui tem um 2.2 aqui, ou seja, ela é capaz de fornecer 2,2 amperes de corrente. A capacidade de fornecimento dessas baterias não é somente 2,2 ampere. Na verdade, tem uma especificação aqui embaixo que fala 20C a 30C. 1C, nesse caso, significa 2,2 amperes, ou seja, ela pode fornecer 20 vezes isso, ou até 30 em um determinado intervalo de tempo. Ou seja, ela pode fornecer 66 amperes por um determinado intervalo de tempo. Ou seja, a capacidade de fornecimento é muito grande. Por isso a gente consegue ter aviões, ter drones que necessitam de uma corrente muito intensa e conseguir fazer com que essa corrente seja fornecida por algo tão leve, tão pequeno, e dessa forma fica muito fácil de se voar, por exemplo, levando em consideração o aeromodelismo como o tema. Essas células, durante a carga, você tem a opção de carregar somente por esse terminal aqui. Esse terminal corresponde à tensão nominal das células que estão ligadas em série. Nesse caso daqui são 3 células ligadas em série, e aqui eu tenho a tensão nominal, que nesse caso aqui é uma célula 3S, que a tensão nominal é de 11,1 volts, tá? De fato, quando ela está carregada, ela tem cerca de 12 volts, esse tipo de bateria. Esse outro plug aqui funciona para fazer carga no chamado balanceamento. Ele tem fios separados para cada uma dessas células que estão aqui. Ou seja, eu posso carregar essas 3 células de forma individualizada e não somente carregar o todo. Então é uma carga muito mais interessante, onde eu garanto que cada célula vai ter a sua carga adequada. Então, devido a essa particularidade de como os fios estão disponíveis para ser realizada a carga, é comum a gente utilizar um carregador industrializado. Ele é barato e a gente garante que ele vai fazer o trabalho exatamente da forma como é preciso para fazer a carga dessas baterias. Elas são também baterias muito sensíveis, você deve ao máximo evitar deixá-las cair no chão, jamais furar esse tipo de bateria. Se você consumir totalmente a carga dela, levar ela a zero, existe uma grande possibilidade dela inchar, ou seja, não é adequado. O adequado é você utilizar no máximo 50% da carga dela. Após isso, você coloca ela para receber uma nova carga. Então, diferentemente das baterias chamadas baterias de ciclo profundo, que são, por exemplo, as baterias utilizadas em no-break, aonde você consegue zerar a carga da bateria e depois recarregá-la novamente do zero até o seu máximo, para essas baterias isso aqui não é o adequado. O adequado é você utilizar até cerca de 50% da capacidade dela e depois disso você coloca elas para nova carga, ok? Caso você precise de uma coisa mais portátil, existem baterias LiPo muito pequenas, como essa daqui. Essa daqui fornece 500 mAh e é uma bateria 2S, ela tem só 2 células. Vocês podem ver que a quantidade de fios aqui é menor. Eu tenho 1, 2, 3 fios somente. E na 3S eu tenho 1, 2, 3, 4 fios. Justamente porque aqui eu tenho uma célula a menos nesse tipo de bateria.
E ela sendo uma bateria 2S, a tensão nominal dela é de 7,4 volts. E ela também dispõe de toda a característica informando quantos C, ou seja, qual é a capacidade de descarga dela, que nesse caso está falando 25C. Ou seja, C nesse caso vale 500 mA. Eu preciso multiplicar 25 vezes 500 para ver o máximo de corrente que ela consegue ceder em um prazo de tempo determinado pelo fabricante. Cerca de 30 segundos, varia muito de bateria para bateria, aonde você consegue sugar esse máximo de fornecimento de corrente dentro de um intervalo de tempo específico, sem que a bateria sofra algum tipo de dano. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, e a gente fica aí com esse vídeo da dica de hoje, e até o próximo. Tchau, tchau!